Bom dia, meus queridos, tudo bem? Eu espero que sim, né? Bom, o objetivo do vídeo de hoje é a gente pensar como vai ser o calendário do Fundamental 2, certo? Essa é uma sugestão e eu espero que ao final do vídeo vocês entendam a proposta, tá bom? Todos nós somos sabedores que existem aulas pares e aulas individuais. Como seriam essas aulas pares? Deixa eu colocar aqui direitinho. Nós temos como aulas pares geografia. Deixa eu colocar aqui de uma maneira que dá para vocês verem. Geografia, história, ciências, certo? Essas são as aulas pares. E nós temos 4 aulas de matemática, que podemos fazer como, que é um número par, e 4 aulas de português, certo? E isso nos pares. Nas aulas individuais, nós temos as conhecidas, que é língua estrangeira, educação religiosa, arte e educação e educação física. E temos uma aula de matemática e uma aula de português, certo? Qual é a proposta? Que essas aulas pares, elas sejam intercaladas para que o grupo 1 e o 2 tenham a mesma aula nesse dia, no mesmo dia, certo? E a proposta para aulas individuais é que a gente case elas umas com as outras, ok? Então, vamos lá. A sugestão de calendário ficaria assim. Gente, eu acho que eu tô tremendo um pouco, mas dá pra ver. Ficaria assim. Que proposta é essa? Como é que nós veríamos isso? Deixa eu colocar aqui. Acho que dá pra vocês verem que eu casei aqui na primeira semana uma aula de matemática par com outra par. Então, essa aula, o primeiro grupo e o segundo grupo vão ver a mesma. E uma aula de educação física intercalei com uma de educação religiosa. E assim fui fazendo matemática, geografia, ciências português, português e português. Casei uma aula de matemática individual com arte e educação, uma aula de português com inglês e as 2 aulas de história. Isso é apenas uma sugestão, lembrando, certo? Para essa proposta de calendário, eu teria que ter 2 calendários. Uma para a primeira semana e uma para a segunda semana. Tá vendo? Por quê? Porque essas aulas individuais, na segunda semana, seriam trocadas, certo? O primeiro grupo aqui teve aula de educação física. E o segundo grupo, aula de religião. Então, aqui, o primeiro grupo teria essa aula de religião e o segundo grupo essa aula de educação física, certo? Então, com isso, o que a gente vai perceber? Que o aluno, para essas aulas individuais, terão uma semana, sim, de aula, os 55 minutos, certo, gente? Isso aqui tudo vai ser 55 minutos. Os 55 minutos de aulas e na outra semana não teria. Mas a proposta não é estudo presencial e estudo em casa, as atividades continuam em casa? Então, o importante é que para toda aula o professor encaminha uma atividade de casa, certo? Outro exemplo que vocês vão ver aí e vão questionar. Por exemplo, no grupo 1 aqui, eu tenho 1, 2, 3 aulas de matemática. No grupo 2, apenas 1, 2 aulas. Se você ver também, o calendário ele está completo para o professor, certo? O professor, durante toda a semana, vai ter as 5 aulas de matemática, 5 aulas de português, 2 de geografia, 2 de ciências, 2 de história e uma aula individual para cada disciplina, certo? Então, a carga horária do professor continua a mesma. Apenas dos alunos é que vai ser 50% presencial e 50% em casa. Mas levando a proposta de atividades presenciais e em casa, aulas presenciais em casa, então eu vou ter o quê como proposta? Vamos ver aqui se o aluno perde alguma coisa.
A sugestão é que para cada final de aula, o aluno tenha uma atividade para casa, certo? Encaminhe uma atividade que fará com que seja a presença dele para as outras 50% de aula. Então, se o grupo 1, como a gente viu na primeira semana, teve 3 aulas de matemática, né? 3 aulas de matemática. Essas 3 aulas lhe dará 3 aulas domiciliar, certo? O que é igual a 6 aulas. Na segunda semana, ele terá 2 aulas presencial, né? E será encaminhada 2 aulas, 2 atividades domiciliar, o que dará igual a 4. Isso indica que durante ao final das 2 semanas, eles terão as 10 aulas, certo? O que é normal para matemática e português. No final de cada aula de educação religiosa, inglês, educação física e língua estrangeira, eles também terão uma atividade domiciliar. Então, uma semana eles terão aula presencial e a outra vai ficar com a aula domiciliar, certo? A proposta seria o quê? Que encaminhassem aulas que trabalhassem os alunos para tornarem seres humanos melhores, já que essa é a nossa proposta, desenvolver seres humanos, certo? Então, no final, cada escola adaptará o seu calendário na forma da disposição dos seus professores e disposição de aula. O nosso ficou assim, certo? Vamos supor, pegar aqui só sexto A, certo? Tá vendo aqui educação física e educação religiosa? Aqui já troca, certo? Educação religiosa e educação física. As aulas pares sempre continuarão as mesmas, ok? Eu espero, de bom grado, que vocês tenham entendido. Lembrando que nós somos todos uma equipe, toda pecinha aqui é fundamental. Se tiver ainda alguma dúvida, podem perguntar no privado e o Evaldo disponibilizará a sugestão do horário na plataforma da Classroom, certo? Esse horáriozinho aqui, com as sugestões, vocês irão receber. E quem tiver uma ideia para somar e para melhorar, é muito bem-vindo, tá bom, gente? Lembrando, voltando aqui, é como eu disse, a carga horária do professor ficará a mesma. O calendário será feito em primeira e segunda semana, certo? 2 calendários. E acho que deu para entender, né? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.